Vamos ler um versículo bíblico, estar meditando por alguns instantes na palavra do Senhor, no que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28. Uns 3 versículos que nós vamos estar lendo. São versículos bem conhecidos da palavra do Senhor, mas são de uma riqueza tremenda, porque são palavras do nosso Deus, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que age até o dia de hoje. Disse assim Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, o Senhor Jesus ele estava em plena evidência no seu ministério. O Senhor Jesus ele estava desenvolvendo o seu chamado para aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. E ele estava na região da Galileia fazendo a obra redentora, a obra salvadora. E a palavra de Deus nos diz que quando Jesus palmilhava aqui na face dessa terra, o Senhor Jesus ele pregava com poder e autoridade, e os sinais que acompanhavam Jesus, como o irmão Abraão leu, os sinais que acompanhavam Jesus, eles eram muito maravilhosos. E o Senhor Jesus ele estava rodeado de uma grande multidão. E o Senhor ele para ensinar nesta ocasião os seus discípulos e a multidão que acompanhavam ele. Ele para ensinar. E primeiramente nesses versículos que nós lemos, ele começa a chamar a atenção do povo, ele começa a chamar a atenção dos discípulos, e ele faz um convite, irmãos. Ele faz um convite muito especial, né? Um convite mais do que especial. Talvez você já foi convidado recebeu vários convites, convidado para ir em várias partes, convites naturais do homem, da mulher, dos seus amigos, dos seus parentes, mas talvez você nunca recebeu este convite, porque este convite não é um convite comum. Este convite nesta manhã é um convite do Deus, do nosso Senhor, Salvador e Criador dos céus e da terra. E o Senhor Jesus ele abre este versículo que nós acabamos de ler, ele diz assim: vinde a mim. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha, rádio ouvintes. Ele diz assim: todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia! E aquela multidão, eles estavam rodeando Jesus e esperando, né, com expectativa o que ia acontecer naquela ocasião. Aquela multidão que rodeava Jesus era uma multidão que tinha uma grande expectativa, porque eles esperavam um Salvador, um Libertador. E o Senhor Jesus ele estava manifestando em palavras, mas também estava manifestando em poder, como curando, salvando, libertando, transformando, aleluia. E ele faz este convite para a multidão. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele olha para aquela multidão e dá graças ao Pai por o Senhor Deus ter ocultado os mistérios dos céus aos sábios, aos entendidos da época, e ter revelado aos humildes daquele momento. Aqueles que acompanhavam Jesus Cristo na sua caminhada eram pessoas que não tinham instrução, né? Até mesmo tinham homens, mulheres que não podiam entrar no templo por um motivo ou outro, porque existiam muitas regras. E ele faz um convite à multidão que andava em seu redor, um convite muito especial, um convite de escape, um convite de conforto, um convite de alívio, tanto para o seu corpo como para a sua alma. Mas que convite é esse? É um convite muito especial. Mas para nós simplificarmos, o que é um convite? Um convite é nada mais, nada menos do que um apelo. Um apelo. O Senhor estava fazendo um apelo para a multidão, aqueles que estavam cansados, oprimidos. O Senhor só Ele podia dar descanso para a alma.
Talvez você esteja nesta mesma situação, cansado, oprimido, você não vê solução para o seu problema, mas este Deus que eu prego nesta manhã, este Jesus que eu estou falando, Ele tem poder, Ele vai além da circunstância, Ele vai além da medicina, Ele vai além da limitação humana, porque o homem, ele é limitado, mas o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, este Jesus que eu falo nesta manhã, que fez este convite à multidão, Ele tem poder para mudar a situação do homem, Ele tem poder para mudar a situação da mulher. Talvez você tenha colocado a esperança no homem, talvez você tenha colocado a esperança nos médicos, talvez você tenha colocado a esperança em seu pai, na sua mãe, nos seus parentes, mas não, nada teve solução. Mas se eu te digo com toda certeza nesta manhã, se você colocar a sua esperança no Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso para fazer um milagre na sua vida e transformar a situação que você está, reverter o quadro que você está vivendo. Foi este convite, este apelo que o Senhor fez para aquela multidão. Ele disse no verso 28, vinde a mim, vinde a mim. Quando Jesus convida a multidão, os seus ouvintes, os seus discípulos, Ele quer dizer que Ele tinha o que? Ele tinha salvação para todos os problemas daquela multidão. Este convite era um convite de salvação, primeiramente. As pessoas andavam cansadas pela circunstância da vida. Naquele tempo havia muita miséria no meio do povo. Eles eram oprimidos pelo povo romano, pelos seus dominadores. Mas este convite não era para eles receberem uma libertação física. Era para eles receberem uma libertação espiritual. E nesta manhã o Senhor está interessado em te dar bênçãos tanto física como espiritual, mas você tem que aceitar este convite especial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Jesus, Ele queria acabar com a opressão física e também com a opressão espiritual. Talvez você esteja passando por um momento de opressão na sua vida. Você olha para um lado, olha para a direita, olha para a esquerda e você não vê escape. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, que fez este convite especial para a multidão, Ele tem solução para o seu problema, Ele tem solução para essa enfermidade, Ele tem solução para essa depressão que você está vivendo. Talvez você esteja no hospital e você tenha recebido até mesmo nesta manhã uma notícia terrível dos médicos que te fez perder a esperança de viver. Mas eu te digo, o Senhor Jesus Cristo, Ele pode te alcançar ainda nesta manhã, ainda neste dia, e fazer um milagre na tua vida. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor, Ele queria chamar a atenção daquele povo para uma nova vida na presença do Senhor, sem opressão, sem cansaço na alma, para uma nova vida de liberdade, e no final da vida de cada homem, porque é bem verdade, meus irmãos, queridos radiovintes, que o homem, ele tem um tempo determinado aqui na face desta terra. Ninguém vive para a eternidade. Um dia todos nós vamos tombar, vamos morrer, vamos findar os dias na face desta terra. E o que vai ser de nós quando nós não estivermos mais aqui? Um dia todos nós estaremos na presença do Senhor. Mas o dia da salvação é o dia de hoje. Este convite de salvação que Jesus fez, este convite de libertação, este convite de transformação é para hoje, não é para amanhã. Mas tem um detalhe, você que me ouve: este convite cabe a mim, cabe a você aceitar este convite. Deus não pode fazer nada na sua vida se você não permitir. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei, cearei contigo e você vai cear comigo. A palavra de Deus nos diz numa forma literal, ela diz numa forma figurada. Não é a porta da nossa casa, é a porta do nosso coração. E nesta manhã o Senhor Jesus Cristo está batendo na porta do teu coração e você tem que abrir. É você, esta
Esta chave não abre pelo lado de fora. Ninguém pode abrir a porta do teu coração a não ser você. Essa porta só é aberta pelo lado de dentro. Você tem que dizer: abre essa porta, abre essa porta, abre a porta do coração. Aceite este convite